Vamos iniciar MacumbaCast. A gente está iniciando a gravação de mais um episódio do MacumbaCast, né? O 20º episódio. Hoje a gente vai falar do Dia de Finados e a Umbanda, né? Na Umbanda, qual é a visão que a gente tem a respeito desse momento, né? As ligações que a gente faz, as relações que a gente faz desse dia com a espiritualidade, com o que a gente vivencia dentro do terreiro. Eu sou o Nato de Ogum. E eu sou o Mar de Emanjá. E a gente vai falar sobre o Dia de Finados na Umbanda, né? Quando a gente para pra falar Dia de Finados, a gente remete logo à morte, né? De morte a gente associa logo ao Baluaê. Exatamente. Aos Senhores de Caveiras, né? Até porque quando a gente fala da representatividade da morte, que a gente vê em animes, em desenhos... É sempre uma caveira. É praticamente Seixo Caveira. Exatamente. Seixo Caveira, Tata Caveira. Com uma capa roxa, um capuz e uma foice na mão, né? Geralmente. Uma foice na mão. Que é essa representatividade que a gente vê nos desenhos e tudo, né? Mas isso não é à toa, né? Quando a gente para pra analisar, isso tem até um significado ou uma fundamentação, porque geralmente os caveiras, eles trabalham nesse processo de resgate das almas, né? De auxiliar ali no processo do desencarne e fazer o corte, né, dos fios que ligam ali a matéria ao espírito. Então isso meio que tem sentido, né? Faz muito sentido, porque tipo, como eles são falangeiros, assim, digamos assim, que trabalham diretamente na irradiação de Obaluaê, e Obaluaê é o orixá que permite essa transição entre vida e morte, né? Tipo, o começo e o fim. Então eles fazem esse papel também de fazer o corte, de levar de um lugar para o outro, de resgatar essas almas onde elas estiverem, né? De às vezes conversar com as almas que estão perdidas ali, né? Que não entendem esse processo da morte. E eles fazem essa parte, né? É uma falange muito de que ela trabalha muito silenciosamente, mas trabalha demais, né? Trabalha verdade, em coisas essenciais nesse fluxo de vida e morte. Quando a gente fala de morte, geralmente tipo assim, a gente associa a algo tenebroso, né? Algo assim ruim. Muito escuro, trevas. Que a morte, ele é aquele momento de silêncio pra gente refletir, pra gente entender quem nós somos, entender o processo do desencarne, né? Mas por esse lado, assim, na verdade, que vem essa representatividade do silêncio, né? Não é uma coisa que remete a um sofrimento, a digamos assim, um sentimento de tristeza. Não é só isso. Porque o pessoal logo... Porque, assim, de certa forma, a gente foi acostumado, né? A gente criou essa imagem, né, da morte sendo uma coisa muito ruim. Meio que se tornou... Só tristeza. Algo cultural, né? Na verdade, sim. Quando a gente fala de morte. Porque, assim, aqui pra gente, né? A gente tem ali a nossa ritualística do momento da morte, né? Que a gente faz ali que a gente reúne, é o dia que a família toda aparece, exatamente, né? Vem primo lá que a gente nunca viu, tá ali no velório. Que pra gente que é de Umbanda, a gente tem uma visão do processo do desencarne e meio que a gente acaba se tornando meio, de certa forma, meio frio, né? Ao lidar com isso, porque... Claro, por exemplo, eu perdi a minha avó, perdi meu avô, que eu tinha uma ligação muito forte com eles, né? Mas eu já tinha um entendimento do processo do desencarne, do processo do resgate espiritual, né? Então, meio que, de certa forma, eu já estava preparado para aquilo ali. Claro, eu chorei, eu fiquei triste por conta de entender que eu não poderia ter mais o contato físico, né? Mas o contato espiritual ele estaria ali presente. Mas, assim, eu não fiquei tão abalado contra as outras pessoas, né? Que, tipo, não tem um conhecimento da espiritualidade, né? Ou conhece a espiritualidade de uma outra forma. Então causa que meio isso, né? Causa um impacto, porque, tipo, é bem isso que tu falou. A partir do momento que eu não vejo mais a pessoa, que eu não posso mais tocar, parece que acabou, né? Não existe mais, acabou o afeto, acabou ali aquela relação. E, na verdade, pra gente que é da Umbanda ou outras consciências religiosas também, que acreditam na vida após a morte, que acreditam nessa conexão ainda espiritual, né?
pra gente não ter muito esse sofrimento. Claro que, como tu disse, né? A gente vai sentir sim aquele momento que o nosso ente querido fez a passagem, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, mas a gente também tem o conforto de saber que chegou a hora dele, que ele cumpriu uma missão, que ele teve um determinado tempo, né, pra viver, que essa experiência terrena. Esse é um conforto pra gente, né, que eu acho. Pelo menos, eu considero assim, né, um conforto pra gente. Que pra também mim. não deixa de ser um privilégio pra gente, né, entender esse processo e saber como é que tá a caminhada dele no plano espiritual, né. Às vezes a gente tem o conhecimento de... o merecimento ou o privilégio de saber se já reencarnou ou não. Né? Então, de certa forma, a gente tem meio que esses privilégios. E tem gente que tem um tabu muito grandioso quando fala de finados, né? E tipo, não entro no cemitério, né? Porque verdade, tem muitos espíritos. E de fato, é o dia que tem muitos espíritos, né? Que muitos... tipo... Pra quem é sensitivo, né, e vai no cemitério num dia desses, tu sente de fato. Além da quantidade de pessoas que vão, né, pra ali acender as velas pros seus parentes, seus entes queridos, a gente consegue sim sentir a energia ali em volta, né, das pessoas. Parece um festival, né? Tem a venda daquele mingau típico, né? A manticoeira, né? Manticoeira. Que eu não sei gosto. Se vende pra outros lugares aí, se também tem esse tipo de mingau, né? Uma das coisas que eu mais gostava de fazer, até hoje eu faço isso, é, tipo, andar pelo cemitério e o túmulo que eu vejo que não tem vela, não tem nada, eu vou lá, acendo uma vela. Eu acho isso, assim, não sei quem é a pessoa, não sei quem tá ali enterrado, mas eu sempre gosto de deixar uma vela acesa. E quando eu vou com a minha tia, a gente sempre deixa muitas velas acesas no cruzeiro também, faz uma oração pra todo mundo, né? Almas, porque né? o cruzeiro ali do meio do cemitério, né, é o, digamos assim, é o ponte das almas, né? Então... pra não escapar nenhum, a gente acende logo lá, que é pra todo mundo ficar iluminado. Tem gente de terreiro que no dia de finados não entra dentro do cemitério, né? Por conta de ter muitos e muitos espíritos. Tá, isso vai de terreiro pra terreiro, né? Como sendo dirigente de um terreiro, eu penso totalmente diferente dessas pessoas que se limitam aí ao cemitério no dia de finados por conta dessa quantidade enorme de espírito. Porque eu penso assim... Eu tenho os meus guias, né? Eu tenho as minhas proteções, eu tenho muita fé neles, nos meus guardiões. E tenho as minhas proteções, como eu falei. Claro, eu não vou entrar dentro do cemitério de qualquer jeito. Principalmente eu sendo médio sensitivo, né? Principalmente sabendo que vai ser um dia em que vai ter uma quantidade de espírito muito grande lá. Então a gente faz a nossa preparação para poder ir lá. Né? E quando a gente chega lá, sim, a gente sente o contato com os outros espíritos que estão lá. E esses espíritos não são apenas os espíritos obsessores que estão lá. Tem espíritos de vibração positiva, formas, né? Tem os guardiões que estão lá, os guardiões, né? Os próprios senhores caveiras, os senhores Exus, os falangeiros de né? Obaluaê também. Os falangeiros de Obaluaê. Então, tipo, a gente tem toda uma egrégora ali que está também nos protegendo e protegendo aquele que vai visitar, mesmo que não tenha religiosidade ou que não tenha conhecimento da espiritualidade, né? Então, de certa forma, estão ali para proteger. Pra proteger. Mano, sai. Enfim, né? Pra cuidar ali e guardar aqueles que estão indo lá, né? Outro tabu que a galera tem nesse dia, né? Como eu falei, principalmente algumas galera de terreiro, né? É a questão de acender vela no dia, né? Tipo, não se pode acender vela e tal. Mas você tá falando isso em casa? Em casa, no cemitério, né? Aí a gente tem alguns pontos, né? Por quê? Vamos ver, a questão de não se pode acender vela fica algo muito fechado. Tudo bem, não se pode acender vela quando a pessoa ela vai acender de qualquer jeito. É verdade. Né? Porque ela acaba abrindo ali um energético que está aberto a qualquer coisa. Então qualquer coisa né? vai chegar Tipo assim, não tem intenção nenhuma, então aquilo fica aberto, aquela luz fica aberta ali, principalmente se a pessoa acende em casa, né? Uma vela sem intenção, fica uma energia aberta e pode atrair qualquer vibração, qualquer espírito. Mas, por exemplo, quando ela vai no cemitério, ela vai diante do túmulo, ela acende aquela vela, a intenção daquela pessoa que
partiu, né? Para que aquela vela possa trazer luz, possa trazer boas vibrações. Eu tô dando uma intenção para aquela chama, eu tô dando uma intenção para um determinado lugar, né? Exatamente, eu tô dando direcionamento energético para aquela vela, para aquele elemento, né? O mesmo é quando a gente acende uma candeia para os espíritos que, enfim, que os familiares não foram ali e tal, né? Então a gente tá dando um direcionamento energético. Agora, quando a gente vai num ambiente desse e acende vela simplesmente por acender, aí sim, né? A gente tá abrindo possibilidades aí que a gente muitas vezes não conhece, né? É interessante falar nisso, porque sempre, tipo, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: eu fui no cemitério no dia de finados e eu acendi vela, mas eu saí de lá com uma dor de cabeça. De repente pode até ser por isso, né? Tipo, a pessoa acendeu uma vela sem intenção nenhuma e saiu de lá carregando ali um irmãozinho que viu aquela luz ali, né? Impregnada na pessoa. E aí levou pra casa. E aí, é porque assim, geralmente as pessoas associam logo a questões espirituais. E muitas vezes nem é, né? Por exemplo, no dia de finados, mano, o cemitério é o dia que tá mais lotado, assim. Eu particularmente eu acho um momento muito lindo, assim, olha. Realmente, aquele ponto, né, que fala cemitério é praça linda, mas ninguém quer passear. E pra mim isso é real, cara. É real. Eu acho o cemitério um ambiente muito bonito. E olha que eu não sou nem filho de Obaluaê, né? Mas eu acho o cemitério um ambiente muito lindo. Principalmente no dia de finados, assim, com todas aquelas candeias acesas, né? Só que aí a grande questão é, às vezes a pessoa passa mal, sente dor de cabeça depois que sai de lá, mas vamos analisar os fatos, né? A gente tá num lugar que tá cheio de gente, um monte de vela acesa, bilhões de vela acesa, uma fumaceira louca, né? Barulho, tipo, poeira do chão do cemitério, né? Sim. Então são muitas coisas, muitos fatores ali que podem ocasionar dor de cabeça, né? Inclusive, tipo, presenças espirituais quando a gente não se prepara, né? Então podem ser muitos fatores, não somente espiritual, né? Então, tipo assim, a gente que é de Umbanda, a gente tem conhecimento dessas coisas, a gente sabe se preparar, às vezes a gente não se prepara porque a gente não quer, né? Mas a gente é ensinado, a gente é auxiliado a se preparar, né? A adentrar no Campo Santo, na Calunga de Pai Obaluaê, né? Sempre pedindo permissão, da mesma forma quando a gente vai na mata, da mesma forma que a gente vai no rio, no mar, né? É a questão da gente se preparar, é a questão da gente se cuidar, né? Então, tipo assim, é claro, né? Varia sempre de terreiro para terreiro, sim, mas a gente tem as nossas ritualísticas, né? Tipo, eu aprendi assim, pelo menos o vovô teve um momento que ele falou numa louvação de Obaluaê que quando a gente fosse ao cemitério, a gente pedisse licença no portão do cemitério para o guardião, porque o guardião fica lá, né? No portão do cemitério, para guardar o lugar e guardar as almas que ficam por lá bolando, né? Então a gente pede licença pro guardião ao entrar e na hora de sair, a gente, da mesma forma que a gente entrou, a gente também pede licença e pede que nenhuma alma que esteja ali perdida possa vir nos acompanhando, porque ali cada um vai ter o seu momento de ser resgatado, né? Ali sim, cada um vai ter o seu direcionamento. E com certeza não é a gente que vai fazer isso, os o auxílio que a gente, né, vai dar é nas nossas preces, né? Isso. Rezando. É assim ali, que a gente pedindo, pode ajudar. Não carregando o irmão pra casa, né? Nas coisas da pessoa. Aí não dá. Não dá. Mozinha, fica aí. Mas foi assim que o vovô ensinou pra Siga a luz. Siga a luz. Siga a luz que não vai no dia de finados, não falta. É, meu irmão. Não falta. E mano, assim, né? Cada pessoa, né? Mas é um exagero de vela acesa. Né? Pega milhões de velas em cima do túmulo e às vezes só uma já é o suficiente, né? E é pior, e tem gente que acende tantas velas e, como tu falou agora, sem intenção nenhuma. Aí imagina uma ruma de vela dessa acesa sem intenção nenhuma. Não é isso. Mas assim, eu já fui nos dias de finados no cemitério. E já presenciei o meu avô, minha avó vindo, né? Claro, eu não comuniquei pros meus parentes porque eles são de outras religiosidades e nem compreenderiam, né? Mas assim, eu me emocionei muito quando eles vieram, né? Ver a gente ali naquele processo.
E já visualizei muito. Tipo, se já é lotado de pessoas mesmo no dia, fica o dobro ou triplo, né, de espíritos ali também vindo visitar, né? Então fica uma visitação conjunta do lado físico e do lado espiritual. E eu já já consegui presenciar isso algumas vezes, né? Que eu fui lá vendo as emoções dos familiares e tal. Já conseguiu ter essa presença, assim? Eu não cheguei a ver, mas eu já cheguei a sentir. Assim, tipo, a minha avó que faleceu, quando eu fui no túmulo dela, eu senti isso, parece. Tipo, e todo mundo tava lá falando um monte de coisa aleatória. E aí eu fiquei caladinha lá e eu senti o perfume dela, né? O perfume que ela usava. E eu escutei a gargalhada que ela dava, que é aquela gargalhada de fumante, né? Que é bem... bem roupona. Bem grossa, né? Tipo isso. E aí eu fiquei tão emocionada que meu olho começou a lagrimar, assim, e, tipo, todo mundo começou a falar, e eu não queria falar também, né? Porque as pessoas não entendem isso direito. Sim. E eles são de outra religião e tudo mais. Aí eu só fiquei caladinha na minha, fiz uma oração pra ela, conversei mentalmente com ela, né? Porque a pessoa falando lá sozinha. Aí o pessoal ia ficar, tudo bem? né, isso. Mas eu já senti sim. Teve um caso que eu achei muito bonito, que eu vi uma família inteira reunida e era uma roda enorme. Tipo, todos os... Acho que ali tinham filhos, netos... a esposa, um monte de gente mesmo, e todos eles estavam muito concentrados, fazendo oração ali, e quando eu olhei para aquilo, eu também eu me emocionei, eu senti uma vontade de chorar e eu não sabia explicar o porquê. E aí mas eu achei muito bonito aquilo. Sim, muito bonito mesmo. E aí, quando a gente chega no dia de finados, também a gente tem a louvação ao Obaloaiê, né? Orixá do caminho da morte, da vida. E não tem isso, né? Tem terreiros que fazem preferencialmente no dia 2 mesmo de novembro, e tem terreiros que não, que fazem depois, né? Depois. Mas isso depende muito. A gente faz depois, né? A gente faz depois. Ou é antes? Depois, né? Depois. É depois porque, tipo, pra gente, né, é um momento muito importante da gente ir ali acender vela pros nossos entes que já faleceram. É um momento da gente se encontrar. Se a gente não vê, a gente pelo menos sente, né? É verdade. E aí a gente deixa a louvação de Obaloaiê pra depois disso, porque todo mundo quer ir visitar, né? Pelo menos na casa de Tupinambá, a galera sempre vai, né? É verdade. Visitar lá os seus parentes que já faleceram, acender a vela, porque a gente tem essa consciência de que... Ai, meu Deus. Uma paquinha. Que acender a vela, fazer uma prece, né? Direcionar uma luz para aquele irmão que já fez a passagem. É importante pra gente e pra eles também. E no dia de finados, né? Falando de vida, de morte, nada melhor do que louvar o Obaloaiê, né? O orixá da cura, o orixá das transições, da transmutação, das mudanças. Assim, quando a gente fala de morte... No tarô, a gente fala de mudanças, né? A gente fala de transformação. E a morte nada mais é do que isso, né? Uma abertura para uma nova vivência. Né? No caso, uma vivência na espiritualidade. E, de certa forma, o desencarne... Quando a pessoa vai... Desencarnar não. Quando a pessoa vai reencarnar, também, de certa forma, é uma morte, né? Uma morte do espírito e ir renascendo para vida material. Né? Então, é morte tanto de quem vai para lá quanto de quem vem para cá, né? E a morte seria o portal que o Obaloaiê abre para a gente ter esse processo de transição, né? De lugares. E o mundo, nossa existência física. Entre os véus das existências, isso né? Aí. Claro que a gente não tem todo o conhecimento do mundo a respeito dos véus, mas a morte nada mais é do que isso, um portal que nos dá a transição. E a gente associou essa nomenclatura morte a algo tenebroso, né? A algo triste, quando na verdade é apenas mudança, né? Mudança é uma morte. Ai, meu Deus. Inclusive tem até um ponto do Seu Zé, né? Que fala sobre a questão da morte, né? Que ele matou o pai dele, matou a mãe dele. E na verdade ele quis falar que ele mudou o pai dele, mudou a mãe dele, mudou uma mulher grávida, mudou um aleijado, né? Sabe qual é o ponto? Eu sei qual é esse. Pois é, né? Aquele bravo, senhor bravo, seu Zé Pelintra chegou.
Bravo, Senhor bravo, seu Zé Pelintra chegou. Matou pai, matou mãe, matou padrinho e madrinha, matou né? um cego na estrada e um aleijado na linha. Aí nisso daí, na verdade, ele quer falar que ele transformou essas pessoas, né? Ele mudou essas pessoas. E o matar ou morte nada mais é do que isso, uma grande mudança. Né? Então a gente que é de Umbanda, a gente tem a visão da morte exatamente isso, uma mudança, uma transformação na nossa vida, né? E a gente vê o dia de finados, o dia de reencontros energéticos. Claro, a gente não vai reencontrar os espíritos somente no dia de finados. Sim, a gente pode reencontrar quando a gente tem um merecimento em outros dias. Na minha cara. Em outros dias. Tem uma paquinha voando por aqui, galera. Calma. A gente pode reencontrar em outros dias, né? Mas esse dia é um dia que realmente a galera se encontra ali, né? As espiritualidades se encontram com a matéria. Ai, meu Deus. Eu sempre costumo pensar assim, que o dia de finados é como se um grande portal se abrisse, né? E facilitando ainda mais essa comunicação entre a gente que está encarnada e os espíritos, né? Eu sempre penso assim. E eu tenho essa impressão assim, que tipo, pelo menos no cemitério, o véu, ele se torna mais fino, né? Ali, o véu que separa a nossa existência física da existência espiritual, ele se torna mais fino. Mais próximo. Mais próximo. Então a gente consegue sentir com mais facilidade. No meu caso, eu sinto muito as emoções. Assim, as emoções das pessoas que estão ali em volta e as emoções dos espíritos. Talvez por isso que é o dia que eu mais me emociono. Que é o dia que eu mais sinto as coisas. Né, que até de Obaluaê, né? Tipo, é um dia que tuas emoções ficam meio que afloradas também, né? Embora seja mais fechada. É verdade. Você de Obaluaê. Tem isso também. Mas acredito que a respeito, quando a gente fala de finados e a Umbanda, acho que é isso, né? Esse momento de conexão, esse momento de momento de reencontros. Ele é dilexo, gente. E tá falhando até a saída da palavra, não quer sair direito. Mas a respeito dessa temática, o que a gente tem para comentar hoje é isso, né? Galera que quiser deixar no comentário contribuições a respeito do Dia de Finados, deixa aí sua contribuição, sua experiência, sua vivência, o que é um cemitério para você, né? Essa foi boa. Que tá ouvindo, comenta aí no Spotify. Para você que está assistindo no Facebook, na página do Facebook ou no YouTube, deixa aí no comentário o que é o cemitério para ti, o que é o Dia de Finados para ti. Bora compartilhar essas vivências, né? Bora compartilhar esses momentos aí de entrega, né? Independente de você ser Umbanda ou não, deixa aí nos comentários, né? E também não esquece, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a galera, né? Para dar aquele apoio, aquela força. Estamos finalizando MacumbaCast.